O homem coletivo sente a necessidade de... Então, mas o SEG, tá ligado? O SEG... Começamos agora o GeoCast, o podcast da Geografia USP. Fala galera, esse podcast é apresentado por alunos do curso de Geografia da USP e o objetivo é trazer a visão e os temas da geografia colocados nos debates atuais, sempre botando na frente o pensamento crítico e a construção de uma sociedade mais igualitária. A ideia também é fornecer um canal alternativo para aqueles que buscam saber as novidades sobre as lutas políticas que a esquerda vem desenvolvendo nas ruas e fora delas. Aqui é o Tim. Teoria. E bom, primeiramente, queria agradecer todo mundo que ouviu o GeoCast número 1. Pedir desculpa mais uma vez com os problemas com o volume, já que o Leria acabou descobrindo aí o motivo do que nosso volume ficou baixo. Fala aí, Leria, qual foi a fita? Depois de muita investigação, várias fases da Lava Jato aí, a gente descobriu que a gente tinha ligado o microfone numa saída estranha. Enfim, eu gravei com o microfone do próprio PC e não com o microfone que a gente estava falando. Eita porra, que beleza, que beleza. Bom, então eu queria informar também aí que a gente já está recebendo textos pro blog do SEG, o Milharal, e pra revista do SEG, que logo a gente vai revelar mais coisas aí. Então hoje o assunto é complicado, vamos logo aí pra pauta, que é a 13ª semana de Geografia da USP. Mas antes disso, a Rádio Guerrilha, bora lá. E agora com vocês, a Rádio Guerrilha. Não esqueça seus materiais rochosos e água na mochila. Traga a pá e a enxada. Cave sua trincheira. Tire a caneta e o papel da bolsa. Anote o que há de mais movimentado. O supra-sumo, a nata do lixo. Aquilo que tem balançado os corações de luta da metrópole mais deprimente da América Latina. Fala galera, então, hoje eu vou cobrir aqui o Vitor, que é normalmente o nosso incrível locutor, não pôde estar hoje aqui, Bem, vamos direto às notícias, Bomba! Mais de 1.000 instituições de ensino ocupadas por todo o país contra as políticas de educação do governo federal. Bomba! Já são 84 universidades ocupadas em todo o Brasil contra a PEC 241. Bomba! Repressão avassaladora impede ocupações em São Paulo e leva os estudantes secundaristas ao famosos chás de cadeira em delegacia. Bomba! Estudantes da USP estão sofrendo sanções administrativas pela mobilização por cotas na ocupação de uma reunião de burocratas em 2015. Bem, vamos ao calendário. Todas as quartas tem reunião do GT de Agroecologia, para quem se interessa em questões de produção de alimentos e articula essa luta com movimentos sociais, quilombolas e de juventude. Todas as quintas tem um grupo de estudo do Milton Santos, às 18 horas no SEG. Dia 7 de novembro vai ter a reunião da Comissão de Espaço do SEG, às 5 horas da tarde. E nesse mesmo dia, a reunião do SEG, às 6 horas da tarde. No dia 8 de novembro, vai ter a reunião do GT de Permanência, às 17 horas no SEG. E nesse mesmo dia, a reunião do GT de Ensino, às 18 horas no SEG. No dia 10 de novembro vai acontecer o GT de Finanças, uma reunião às 5 horas da tarde. E nesse mesmo dia, ainda no dia 10 do 11, vai rolar o GT de Trabalho de Campo e Currículo, às 18 horas no SEG. No dia 11 de novembro nós teremos a reunião da revista do podcast no SEG, para continuar tocando e construindo as nossas mídias independentes do nosso CA. Ainda no dia 11 vai rolar o 5º Sarau do Caixote, às 19 horas, no Inbox Cultural da Rua Teodoro Sampaio, 2355. De 12 a 15 de novembro vai rolar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul o 9º Encontro Regional de Estudantes de Geografia da Região Sul. Dia 9 de novembro até dia 8 de dezembro, a peça de teatro O Pretor, em cartaz na ECA USP. Dia 13 de novembro, domingo, atividade contra a reintegração de posse da ocupação autônoma da Alcântara, no viaduto Alcântara de Machado, a partir das 6 horas da manhã. Dia 13 de novembro ainda,
Domingão Maravilha. 7ª Feira Anarquista de São Paulo. Começa às 10 horas da manhã e vai ter atividades o dia inteiro. Obrigado. Vandalismo. 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 Fala galera, então aqui é o bloco Assembleia e primeiro de tudo, questão de ordem. Então o tema de hoje é a 13ª Semana de Geografia da USP, que foi realizada no dia 19 a 21 de outubro, que é um projeto de extensão universitária que acontece há 13 anos, realizado aqui no espaço da universidade. E o objetivo é estabelecer um diálogo entre as escolas públicas com a própria universidade. Esse ano, não à toa, o tema é Qual Escola Queremos? No contexto do debate reacendido, mas que na verdade nunca entrou de fato no ostracismo, sobre a escola. Desde o ano passado, com a reorganização escolar proposta pelo tucano Geraldo Alckmin, as ocupações pelos secundaristas e agora com a reforma no ensino médio do Michel Temer, no contexto do Escola Sem Partido, etc. E agora, fazendo o primeiro alto jabá do Geocast, quem quiser saber mais sobre a reforma no ensino médio, ouve o nosso primeiro episódio e a PEC 241 também. Na semana rolou os debates com as escolas e os professores da rede pública, No dia 19/10, a mesa foi sobre qual escola queremos. No dia 20/10 rolou a Escola da Mordaça. E no dia 21/10 rolou a Educação e o Direito da Cidade, com direito, à participação do Projeto Imagem, uma intervenção Disciplinar. Uma intervenção multidisciplinar que reúne arte, meio ambiente e convivência, enfrentando o isolamento das comunidades que vivem à margem da represa Billes na região do Grajaú, em São Paulo. Bom, então agora a gente fica com alguns depoimentos de alunos e organizadores do evento. Fala pessoal do Geocast, vocês estão bem? Então, vamos começar com a entrevista do pessoal ali da Escola da Gleba, no Parque Continental 1, em Guarulhos. De qual escola vocês são? Do Gleba. Do Gleba? Isso, Guarulhos. Guarulhos? Mais ou menos que região de Guarulhos, assim? Parque Continental 1. Parque Continental 1? O que vocês acham da aula de geografia? Bom, ótimo. Não sei explicar. Vocês acham que geografia é importante na vida? Sim. Não sei. Quer responder também? Geografia é importante pra vida? Sim. Sim? Por quê? Geografia é importante para conhecer as causas sociais do mundo atual que a gente vive, Tanto no Brasil quanto no mundo. Porque geografia envolve política também, relações humanas, essas coisas. Qual que é o projeto de vocês aqui? O que vocês vão apresentar? Qual escola queremos? Qual escola queremos? E vai ser música, vai ser o quê? Apresentação, palestra. Palestra? Da hora, velho, da hora. Vocês são do ensino médio? Que ano vocês estão? Segundo ano. Segundo ano? Tem gente no primeiro. Gente, primeiro. Vocês ouviram alguma coisa sobre a reforma do ensino médio? Sim. O que vocês acham? Eu acho a ideia bacana até. Porque as pessoas vão se especializar mais na área que ela vai querer. Eu não sei. Eu acho que tem que ter espaço para todas as áreas, não só para que determinadas pessoas querem seguir. Por exemplo, tem gente que gosta de filosofia. Se for tirada da escola, elas vão perder a oportunidade de conhecer o que elas gostam. Você não pode ficar alienado de escolher uma área e ficar alienado das outras. Ou seja, demonstrar todas as matérias para você saber qual que você quer se especializar. Na verdade, tirar a filosofia, tira o conhecimento do jovem de poder protestar em alguma coisa. É onde se encaixa aquela frase, o governo quer te deixar mais burro ainda. O governo não pode educar, porque educação tira o governo. Exato. E artes, eu acho que não pode tirar como modo das pessoas se expressarem. Uhum. Tem negócio tem gente que não, do mesmo jeito a educação física. Entendi. Em seguida, conversamos com a criançada do João Ramalho, ali de Diadema. Que escola vocês são? João Ramalho. Aonde fica? Diadema? Diadema. Mais ou menos aonde de Diadema? Centro? Bem no centro mesmo. Fala pra mim aí, o que vocês acham da aula de geografia? Muito bom. Legal. É a melhor. Bem esforçado. É a melhor? Aqui a gente aprende mais coisas. Sério? Ele é o professor de geografia que mais se esforça para dar aula. Sério? Os outros professores não se esforçam? esforçam, mas ele é o... Porque, que dá mais de si. Isso. É? Em comparação com as outras, assim, vocês gostam mais da geografia ou tem alguma outra matéria? Sim, geografia. Geografia? Eu gosto mais matemática. Matemática? Claro, né? Nossa, né? Oi, de novo. Beleza? O bom dele é que ele briga com a gente pelo nosso bem, pra gente poder ir em frente e aprender mais. Entendi. O que vocês acham? O que vocês acharam da semana de geografia? O que vocês estão achando daqui? Legal. Legal? Em seguida, falamos com os jovens da Ernestina,
escola de Guaianazes, no extremo leste de São Paulo. Então, velho, de que escola vocês são? Ernestina. Onde fica? Guaianazes. Guaianazes? Zona Leste. Da hora, velho. O que vocês acham da aula de geografia? Ah, é meio diferente, porque às vezes, de tanto você aprender as coisas, você pode confundir a geografia com outras matérias. Tipo, a geografia com um pouco da parte da história, a geografia com um pouco da parte religiosa, que tudo envolve um pouco. Ou às vezes desfere um pouco as outras coisas. Geografia é bem amplo, né? Vocês gostam da aula de geografia? Gosto um pouco, mais ou menos. O que vocês acham do professor? Não sei se o professor tá aqui. Às vezes ele é chatão. Ele não dá aula pra nós. Não, o professor, ele é bom. Quando o professor é bom e você quer aprender, fica fácil as coisas. Mas quando o professor não é bom e você já não tá ali naquele certo ponto, aí fica difícil de aprender as coisas. Vocês são de qual ano? Eu sou terceiro. Terceiro? Segundo? O que vocês acham da reforma do ensino médio? Vocês viram alguma coisa? Acho diferente. Oi? Acho diferente, você mudou bastante coisa. Uma ideia boa, você acha? É, achei uma ideia boa. Bastante coisa que mudou é? Não, mudou vários pontos também, né? Porque acho que aí vai colocar mais horário, né? Ficar, vai ser melhor. Passar mais tempo na escola. É, mais tempo na escola. Aprender mais, vai poder escolher a matéria, né, em si, que você quer mais foco ali, na área de trabalho. Qual matéria que vocês mais gostam da escola? Matemática. Português. Português? Sério? Da hora, mano. O que vocês estão achando da USP? Eu achei interessante, gigante. Gigante, né? Podia ter uns ar-condicionado mesmo. É que aqui, né, nessa faculdade quase não tem ar-condicionado. Só lá na engenharia, velho. É porque nos outros, em todos que a gente põe no museu também não tem. É sério? Sério, não tem. Parece o Guaianazes todo. Mas aqui é bom as pessoas explicam bem, assim, as coisas. Vocês gostaram daqui, então? Gostei. Da hora, velho. Continuando ainda com o pessoal da Ernestina de Guaianazes. O que vocês acham da aula de geografia? Eu acho Pode falar. Não, pode falar. A aula de geografia eu acho importante porque ela acaba sendo como um complemento para as aulas de história, porque uma acaba se alinhando à outra e nos dando uma explicação e até mesmo uma imagem melhor do que isso aconteceu. Entendi. De qual escola vocês são? Ernestina da Bonutiano. Aonde fica? Guaianazes. Guaianazes? Ah, acho que é a mesma escola, todo mundo aqui. É. Entendi. O que você tá achando da semana? Eu acho bem interessante, porque antigamente eu não tinha muito interesse por geografia ou então qualquer outro. Só que depois que eu comecei a participar do projeto da Semana de Geografia, eu comecei a ter muito mais interesse. Entendi. O que você tá achando da USP? Acho interessante. Tá gostando da USP? Lógico. Muito bacana, adorei. Adorou? O que vocês acham da aula de geografia? Vocês não iam falar também? Não. Em relação às outras aulas da escola? Melhor? Acho que depende muito mais do professor para que o aluno possa se interessar pelas aulas. Entendi. A escola de vocês, assim, se fosse para falar uma qualidade que você gosta da escola e um defeito principal? Defeito seria a falta de infraestrutura e uma qualidade é que nós temos ótimos professores que estão sempre prontos a nos auxiliar. Entendi. Beleza, então. Em seguida, conversamos com o pessoal da escola Irene de Itapeva. De que escola vocês são? Irene. Aonde é? É em Itapeva. Itapeva? Ai, mas eu não sei pra onde. Tá gravando, a gente tá... Não, tudo bem. Tudo bem. O que vocês acham da aula de geografia? É legal, às vezes é legal. Às vezes é legal? Às vezes é legal. Qual é o seu nome? Eida. Por que Eida? Porque, fica meio chato. Não, mas explica o porquê, assim. O professor, o que ele usa em sala? Ele usa mapa, ou ele usa texto? Ou ele fica só escrevendo? Não, a professora, ela usa mapa, ela dá exemplos. A gente diverte bastante. Ela passa o que vai ter de conteúdo, ela fala o que vai ter com o mestre. A gente faz a mochila junto e tudo. Mas o porquê você falou, Eida? Por que você falou que às vezes não é legal? Porque a professora... Não, é porque tem vezes que a aula não tá tão interessante. Em comparação com as outras aulas da escola, a geografia é legal ou é chata? É legal, é uma das mais legais. Mas também é chato. O que, por exemplo, que é chato? Quando a gente tem que colocar
texto e, tipo... Fazer a apostila. né, mano? Caderninho da aluna ninguém merece, né, meu? É subestimar a inteligência de vocês. Mas é mó legal. Você tá escrevendo texto, então ela pode observar. Um monte de projeto, faz um monte de coisa. Mas é legal, porque tem os projetos. Projeto da USP, Também, ela que quando a gente tem a usa do mapa, Gostei. ela mostra. Gostou? É muito legal o local do mapa. Isso é importante, isso é Quando a gente tá importante. em dúvida, ela explica. Se a gente tá em dúvida, ela ajuda de novo. Ela tá ali observando. E qual foi o projeto de vocês? Foi legal. Não, mas o que A vocês gente fez dois fizeram? projetos. Apresentamos ontem sobre o jubileu de ouro da escola e hoje a gente apresentou esse projeto que é sobre a gente formar uma cabeça crítica, né? Porque a gente agora a gente está indo para o ensino médio, está acontecendo muitas coisas. Vocês estão na oitava série? Isso. O que vocês acham da reforma? Desculpa te cortar. Eu acho que poderia até ser feita, mas se as escolas tivessem estrutura, né? Porque a nossa escola, por exemplo, não tem merenda bem adequada, não tem profissionais. Às vezes a gente fica tipo sem livro e aí o professor tem que passar na lousa. Isso acaba fazendo com que se torne inútil uma reforma agora, sendo que a estrutura está tão assim, bagunçada. Gabriel. Entendi. Mas aí vocês gostariam de, tipo, ter ciências humanas, ciências exatas, assim, escolher Eu as acho bom matérias? misturar tudo, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer provas tipo o Enem, a gente não envolve só matérias de humanas ou exatas, envolve as duas. Eu acho que misturado cada uma que equilibraria e daria certo. Seguindo ainda com o pessoal da Irene de Itapeva. A gente queria saber como que é as aulas de geografia lá na escola de vocês, assim, se vocês gostam, se vocês... como que é lá? O que o professor faz? É bom, o professor lá tenta sempre trazer algo diferente para a sala, para a escola, porque a gente não fica sempre na mesma mesmice, né? Só na sala de aula, né? Eles levam nós lá para o pátio, tentam fazer trabalhos diferentes. E o que é diferente, assim, que eles fazem? Suponhando que eles passam emissão na lousa, que é um negócio chato. Eles vão inventar algum projeto, algo que deixa a gente fora da sala, tipo, fazendo maquete, essas coisas. Matéria fora da sala também. Tem professor que leva a gente pra, tipo, de ciências, leva a gente pra conhecer lá, tirar foto de algumas coisas lá e deixar nós mais expostos ao meio ambiente, que é bem melhor, né, do que ficar dentro da sala de aula assim. Qual é o seu nome? Desculpa, não sei. Malvin. Como? Malvin. Malvin. Ah, tá bom. E o que você achou da semana aí de geografia? Qual a visão de geografia de vocês depois disso aí? Ficou uma visão bem boa, né? Que a professora também ralou muito pra vir aqui. Isso é legal. Como disse lá no projeto, ela ia desistir porque os alunos não estavam nem aí pro projeto. Só que aí quando ela falou isso, alguns alunos tiveram a ideia de a gente mesmo tomar a responsabilidade e fazer o projeto, não só deixando nas costas dos professores. Legal, meu. E a reforma do ensino, o que vocês acham aí da reforma do ensino? Vocês acham que tem que rolar ou não? Ou tem muita coisa pra mudar, mas não é assim da forma como eles estão dizendo? O que vocês acham? Tem bastante coisa que precisa mudar, né? Porque, sei lá, mas eu não sou a favor, não. Nem contra, mas eu acho que tem que mudar bastante coisa. O que você acha que tem que mudar, Mauro? Tem que mudar os espaços da sala, tipo, uma expansão, tem sala que tem 40 alunos, tem que ir pra 30, ou algo do tipo. Mas você acha que sua escola, por exemplo, tem estrutura para tirar 10 alunos de uma sala e colocar em uma outra sala? Tem outra sala? Como funciona isso? Então, por esse motivo que eu também, porque eu acho que não tem muita estrutura. Apesar de ser uma escola grande, o governo já quer fechar várias salas, colocando mais alunos na sala, só que poderia ter uma superlotação. Eu acho que ia ficar muito ruim para as escolas. Entendi. Em seguida, conversamos com os alunos do curso de Geografia Edmundo, Bianca e João, do segundo ano, para falar um pouco de como foi participar como monitor na semana de Geografia. Mas enfim, o que vocês acharam dessa semana aí? Não fica nervoso, tipo, qualquer coisa eu edito, se não gostar. Foi muito legal ver os alunos que a gente monitorou durante esse semestre aqui, eles, tipo, bem felizes de estarem aqui, se apresentando, tipo, eles se prepararam bastante para isso, aí
por exemplo, a minha escola tinha alunos de primeira série, segunda série, sétimo ano, nono ano, e todos estavam tipo, aproveitando muito e aprendendo bastante também. E vê-los lá na frente falando, tipo, dá uma emoção. A gente já chorou bastante, né, durante as apresentações deles. E, enfim, é um projeto bem legal, porque, por exemplo, nós gostamos muito dessa parte de educação e tal. E é um projeto aqui dentro que mais se aproxima do que a gente acredita que é o certo, digamos assim. Quais escolas vocês orientaram? Eu orientei o sítio de Araguá. O meu é Alcina Dantas Feijão, em São Caetano do Sul. O meu é da professora Ricardo Vitello, lá do Capão. Lá do Capão. E, bem, como funciona mais ou menos para participar da semana? A ideia é assim, a semana é organizada ao longo do ano, né? Daí, mais ou menos no primeiro semestre, a gente tem mais grupo de estudo. A gente desenvolve o tema, tipo, esse ano era a luta pelo espaço público. Tinha muito a ver com a organização escolar, esse lance todo. E a gente discute uns textos, tem a ver, e as escolas mandam um projeto, que tem que ter relacionado a esse tema, mas pode ser uma ramificação. Tipo, do Ed estudava, tipo, a questão indígena, a globalização, o do João, a ONU, sabe? Tipo, é bem aberto. E aí cada monitor fica com uma escola e monitora esse projeto, tipo, você auxilia nos horários, na demanda da escola. E aí na semana eles vêm aqui e apresentam, aí funciona com apresentações num período, visitação da USP em outro, tipo museu, esses lances, e à noite com mesa. Tipo, acho que o que foi bem diferente esse ano do ano passado é que esse ano, tipo, rolou muito esvaziamento, sabe? Tipo, não tinha os alunos daqui assistindo isso. Tipo, tinha as escolas que enchem o auditório, que tipo, vem 4 escolas com 50 pessoas cada. Mas, tipo, se tinha 10 alunos da geografia, era muito. Tipo, isso é bem osso, assim, porque a ideia é que seja uma extensão, né? Que eles venham, tragam, a gente ouça e troque. Não só quem monitora, tipo, você pode não colar nunca, aí você vem na semana e aproveita. Tipo, nem nas mesas, rolou um esvaziamento muito grande, né, esse ano. Puxa, que chato, velho. Deixa eu pensar. A galera, assim, os alunos que vocês ajudavam nas aulas, o que vocês acham deles com relação à USP? Assim, essa experiência muda a forma que eles veem a USP? Eles já tinham vindo pra cá antes? Não, a maioria nunca veio. Tipo, a maioria pergunta se a gente paga pra você estar aqui, sabe? Tipo, no fim do projeto eles perguntam, mas qualquer um pode vir aqui, é só chegar. Tipo, teve um que já me perguntou se com diploma da semana, diploma não, certificado, se quando ele estivesse na cidade, se ele podia só apresentar o papel e entrar aqui, sabe? Tipo, é bom quebrar um pouco esse tabu do que é o vestibular público, né, a faculdade pública. E a gente pensa, né, pra qual público isso é de fato. Teve alguma experiência em sala, assim, que vocês acharam legal, que quer comentar? A Lurdinha? O meu tinha a ver com a globalização e as formas de resistência a ela, né? E aí tem o TCA na prefeitura, que é tipo um TCC, que foi da gestão Haddad. Isso, a gente fez em cada algum trabalho a escola inteira, tipo interdisciplinar mesmo. E aí o deles era 100 anos de samba, só que aí o projeto da semana tinha a ver com globalização. Só que aí no final, tipo, eles mesmos juntaram, migrou, é tipo samba ser uma forma de resistência à globalização. Então, tipo, acho que a cena, mano, mais top que eu vi lá foi que cada sala compôs o samba enredo e teve a votação num dia. Aí no dia que votou, tipo, aquele aluno, sabe, que sempre fica um fundão, causando, tipo, algum problema, o dele tava, tipo, ficou os 2 últimos, e um era da turma dele. Tipo, na hora que saiu o resultado deles ganhando, tipo, ele se jogando no chão e começou a chorar, sabe? Tipo, ele se apropriou real daquilo. Tipo, vir na USP era de menos, porque o processo tinha sido bom, a construção, sabe? Tipo, aqui era uma palhinha do que eles aprenderam, isso foi, acho que a melhor parte, sabe? Esse projeto de extensão, ele é tocado pela Glória e pela Valéria, principalmente, né? E Girota agora. E Girota agora também? Bem, como funciona a parte deles, assim, no projeto? O que eles fazem exatamente? Eles só funcionam nessa parte burocrática, sabe? Porque a semana surgiu por a demanda dos alunos daqui, tipo a Eric, que estava no ano passado daqui, eles se juntaram e queriam fazer realmente uma extensão da universidade para fora, além dos muros dela, né? E eles precisavam de um professor para assinar, que no caso foi a Glória, né? Que foi quem começou. Eles só assinam as papeladas mesmo, os ofícios que a gente precisa mandar para trazer eles para pegar os ônibus e tal. E eles auxiliam também nas discussões de texto que a gente tem no primeiro semestre. Em seguida falamos com o já mestre e futuro doutor Danilo, que participa como monitor da Semana de Geografia. Então, fala aí, o que você acha da Semana de Geografia? Então, uma coisa que fica, assim, tem muito mérito da semana é que é o único evento que eu conheço do departamento, desse prédio, da Flash inteira,
que tem a proposta de trazer professores da escola de ensino público para mostrar a sua prática de ensino de geografia, práticas inovadoras, né? Então a gente tem um eixo central, né, cada ano, sobre qual vai ser os temas que a gente quer, assim, mais ou menos, que as escolas escrevam seus projetos, né? Tem um tema central e cada professor vem assim, com uma proposta nova, inovadora. Então, assim, às vezes a gente fica pensando, né, tem uma pesquisa, tem todo um desenvolvimento no conhecimento aqui, mas para que serve se não for ser divulgado, difundido, sair das fronteiras da USP, do P1, do P2 e ganhar a Zona Leste, Zona Norte, periferia e tudo mais. Sim. Então acho que isso é muito rico. Qual que é o seu nome mesmo? Danilo. Danilo. Você está fazendo mestrado? Eu terminei o mestrado, agora estou elaborando meu projeto de doutorado. Beleza. Por fim, falamos com o Neto, aluno de Geografia, que também é monitor durante a semana. Qual foi a experiência que você mais gostou da semana? Beleza. O que você achou da semana? Tá gravando já? Bom, eu achei bem legal a articulação, né, que dessa vez a gente conseguiu fazer da semana com o GT de Agroecologia, com o pessoal do Documentagro. E a gente fez oficinas, né, de uma horta vertical, uma no chão, uma composteira. Foi legal que muitos alunos disseram que já tinham horta em casa e que passaram a olhar aquilo com uma outra visão, né, que agora iam querer participar. Outros, muitos, uma maioria disse que ia fazer aquilo em casa, mas eu acho que o principal mesmo foram os incontáveis alunos que vinham perguntar como fazia para entrar na faculdade, se era de graça, se tinha moradia. Então, eu achei que isso foi o mais importante, tentar trazer eles para cá, né, para aqui dentro da USP e mostrar que é uma realidade o qual eles podem e devem um dia estar presente nelas. Eu acho que é isso. Qual escola que você participou? Chama Palmira Gracioso Ferreira da Silva, lá da periferia de São Bernardo. Ah, legal, velho. Eles apresentaram o que, mais ou menos? Eles apresentaram sobre como foi um processo de refundação do Grêmio e apresentaram sobre a tragédia de Mariana. Mas na verdade durante o ano eles desenvolveram vários projetos. Esses dois foram os que eles escolheram apresentar aqui. Ah, legal. Deixa eu pensar. Teve alguma experiência assim marcante com os alunos assim que você lembre? Além dessa da horta lá que você contou agora. Eu acho que o dia inteiro acaba sendo marcante, né? Da gente estar com eles, enfim, as conversas que surgem a partir disso, os olhares, né, dos alunos de impressionados. Eu acho tudo isso bem marcante, acho que não tem uma coisa em específico. Beleza, velho. Da parte dos docentes, falamos com a professora Valéria, uma das responsáveis pela semana de Geografia. Professora Valéria, rapidinho, deixa eu só perguntar umas coisas. Como funciona... Você vai perguntar e depois eu respondo. Isso. Como funciona a semana da Geografia e como está articulado com relação aos professores? Quem está participando na parte docente e como está organizado mais ou menos a semana durante o ano? Bom, a semana ela existe, esse ano foi a 13ª edição, não? Ela foi fundada acho que em 2003, acho que foi, por um grupo de estudantes, por demanda desses estudantes de buscar uma articulação entre a universidade e a escola pública. Num primeiro momento tinham 2 projetos que se dividiam. O primeiro era uma questão de formação de professor. Então a gente fazia oficinas durante a semana e mesas de debate à noite e alternando com isso projetos dos professores que desenvolviam os projetos com seus alunos nas escolas e os alunos vinham trazer os projetos para cá. Quando eu entrei aqui em 2006 era essa fase dos alunos aqui, mas ainda era uma coisa meio boca a boca. As pessoas que estavam na semana tinham colegas que estavam trabalhando nas escolas e pediam para esses colegas trazerem os alunos para cá.
Em 2007 foi essa versão sem os estudantes, em 2008 nós fizemos com os estudantes e dali para frente nunca mais a gente parou de ter, porque é o que dá vida de fato e sentido para essa atividade que a gente tem desenvolvido. Ela tem crescido ao longo do tempo e esse ano é o ano de maior participação das escolas, de maior participação de estudantes. Nós fizemos uma conta de cerca de 1.040 estudantes da escola pública que passaram aqui nesses 3 dias de evento. Então, a cada ano, logo após a realização da semana, o grupo que está tocando se reúne para fazer uma avaliação do que foi e pensar a temática do ano seguinte. O projeto é realizado, construído no final do ano, de um ano para outro, e o projeto dura o ano inteiro, não é só a realização da semana. No início do semestre, a gente começa a fazer discussões sobre grupos de estudos, de temas ligados à educação, começa a pensar faz as cartas de convite para as escolas para que elas submetam os projetos chegam, nós avaliamos, a tendência é de que a gente acate e aceite todos, o que faz rejeitar eventualmente um projeto é o fato de que ele não tem nada a ver com a geografia, ou às vezes o professor traz 2, 3 projetos, ou o limitante desse ano foi a falta de monitor. Não, mas mesmo assim teve escola que foram divididos, o mesmo monitor estava em 2 escolas para a gente garantir atender o máximo possível. Durante o semestre, então, de maio para frente, os monitores da Semana de Geografia, estudantes do curso aqui de Geografia, começam a acompanhar essas escolas. Fazem os contatos com os professores e quando eles vão começar o projeto a gente tenta estar acompanhando. Nem sempre é possível seguir do início ao fim. Às vezes o professor já começou no início ou já realizou o projeto antes de fato do tempo em que a gente tem aprovação. Às vezes a distância compromete, mas a tendência e o objetivo real é de que o estudante possa se envolver acompanhando, auxiliando, não realizando o projeto. Quem realiza o projeto é o professor com os estudantes, mas quanto mais envolvimento, melhor. No período da Semana de Geografia, que normalmente é em outubro, a gente faz por volta aí dessa semana do Dia dos Professores, a data mais ou menos em torno disso, é quando os estudantes vêm para cá. Então, nós dividimos, tentamos fazer uma média de 4 escolas por turno, manhã e tarde a apresentação dos estudantes das escolas públicas e à noite nós fazemos mesas de debate com temas que estão relacionados ao tema geral do projeto daquele ano, com convidados que o grupo decide nas reuniões do projeto. E é isso que é o mais bacana, são os alunos virem apresentar o projeto. A fase de apresentação, muitas vezes eles ainda estão meio presos, não? Porque tem a dor de barriga de apresentar o projeto de frente para um anfiteatro lotado de crianças. Mas o mais bacana e que a gente vê de fato quanto aquilo significou, não? Trouxe de crescimento para os estudantes é quando eles vão para o debate. Que aí a gente escolhe 2 estudantes de cada escola, de cada projeto que foi apresentado, para ele responder questões que são feitas pelos outros estudantes. Às vezes eu e a Glória, a gente intervém fazendo uma questão ou outra, alguns dos monitores, mas no geral são os próprios estudantes que perguntam. E é muito rico, porque ali é que você vê o quanto de fato aquilo foi bacana, o quanto ele aprendeu, o quanto ele se apropriou daquilo. E é muito bonito ver o que a escola pública tem feito. O Neto comentou isso. É tudo um complexo de coisas, não? É a possibilidade dos estudantes irem lá acompanhar os professores e verem o que é possível fazer. São os estudantes que vêm aqui e apresentam os trabalhos. Esse contato com a universidade pública, que muitas vezes é uma realidade tão distante para eles. Eles, no turno em que não apresentam os trabalhos, eles vão almoçar no bandejão e vão visitar museus, vão andar pela USP, vão passar no CPU USP, enfim, tem de tudo. A escola que apresenta de manhã vai para o CPU USP almoçar e à tarde ela está por aqui em algum lugar. Ou o contrário, ela vem de manhã, faz as coisas, almoça e vem para a apresentação. Então esse contato com a universidade pública, não? E com a possibilidade de começar a pensar que isso é possível para ele também. E essas coisas todas que o Neto falou, que ele questionam, não é por isso. A gente já teve de tudo.
pergunta se era realmente boa, porque que não faz propaganda na televisão, quanto custa para estar aqui, não, se a Uninove faz a propaganda, por que a USP não faz? Então, para a gente ter uma ideia de que muitas vezes é muito distante. E as escolas são na parte de periferia, e é onde as coisas mais bonitas acontecem, porque a gente teve trabalhos realmente muito bonitos. De professores muito envolvidos, e isso reflete, né? Porque se o professor está envolvido, o estudante vem junto e vem dentro do show. Sim. De docentes daqui estamos a Glória, o Eduardo e eu. A Sônia Castellari estava, acho que ultimamente ela não tem estado mais, envolvidos desde o início. Desde o início estava a Glória. Os estudantes foram procurar por ela para fazer essa proposta. O Escarlato passou por um tempo. Eu, infelizmente, esse ano consegui estar menos do que gostaria, mas no momento da semana estou de corpo e alma, porque entendo que esse é, de fato, o projeto mais importante que a universidade, que esse departamento tem com relação a essa aproximação com a escola. Beleza. De alguém que assinasse. Então. Eu vou fazer assim, eu queria que você contasse mais ou menos a experiência que foi a abertura da semana, né, como ela começou, como foi essa questão da demanda dos alunos e o que aconteceu nessa semana passada, a última que aconteceu, a 13ª, né? Tá bom. Tá gravando já? Já? Tá bom. A primeira semana de Geografia, ela é uma proposta dos alunos do curso de Geografia, que via uma grande distância entre o que se ensinava nas disciplinas e o que se via na sala de aula. Então eles tentaram aproximar a realidade escolar da realidade acadêmica. Então eles montaram o projeto, eles fizeram todo o projeto, eles montaram as mesas, tudo. Só que a pró-reitoria, como vocês sabem, até hoje não aceita que um aluno envie um projeto. Então precisava de um professor. Ele sabia que eu tinha mais lida, né, com a escola pública, eu topei, e desde então eu continuo esse trabalho, mas quem iniciou isso foram os alunos. E só vai continuar se os alunos quiserem, porque a hora que não tiver aluno para fazer isso, acabou a semana também. É deles. É isso. Na semana que se acabou, a gente fez uma avaliação entre os alunos aqui, a gente percebeu que ao longo dos anos, a qualidade dos trabalhos apresentados tem sido muito diferente, tem surpreendido, e essa última semana parece que os alunos vieram muito mais preparados, críticos, a gente não sabe se foi por causa do tema ou não, mas eles fizeram avaliações muito boas do que estava acontecendo, propostas de como eles querem a escola, era esse tipo, né, essa pergunta, né, que escola queremos, eles vieram com propostas de escolas, mas também apareceram os conflitos, eu acho que é também interessante saber isso. Também na apresentação dentre eles, apareceu que há discrepâncias, apareceram conflitos, quase a gente chegou na sexta-feira nas vezes, de fato, né, assim, tão quente que ficou a história no final, né, mas eu acho que é importante isso, né, que é o espaço de eles conhecerem a universidade. Beleza, você acha que, então, teve 3 dias, né, de apresentação dos alunos, o que aconteceu mais ou menos em cada dia, você podia mais ou menos dar uma lembrada? Tá. Só pra gente fazer um panorama assim também. Mas... Em todos os dias, o total foram mais ou menos 1000 crianças. Tá? Em todos os dias tiveram apresentações na parte da manhã e na parte da tarde. E nessas apresentações, as escolas trouxeram muito essas demandas que eles estão vivendo. E eles vinham com as expressões de que escola eles queriam, a partir dos projetos que eles desenvolvem. Uma das escolas ela veio de novo, ou seja, ela tinha vindo um ano e veio novamente. E aí eles falaram que eles fizeram como se fosse um upgrade, né? Como no ano passado eles vieram e ao ver as outras escolas, eles acharam que o trabalho deles estava muito acanhado, eles começaram desde o começo do ano com um projeto, onde a Semana de Geografia era mais um lugar para apresentar, mas eles não fizeram o projeto por causa da semana. Eles fizeram por eles. E legal, nós vamos também apresentar lá na USP, mas o lance foi deles. Então, nos 3 dias, a temática era essa. E a maior parte das escolas se ateve à temática proposta. Uma outra fugiu um pouco disso. Eu acho que o outro lado é interessante, que é, além de ter apresentado, conheceu uma parte da universidade, claro que não toda. Então, foi interessante depois o relato pelos alunos do encantamento que eles tiveram a conhecer e saber que é um lugar normal, que não é de um outro mundo, porque a ideia é que eles tinham isso. E todos falaram uma coisa que para mim me surpreendeu muito, que é a experiência de comer no bandejão. Todos amaram.
né? E aí eu brinquei, até sorvete num dos dias tinha. Eu falei, opa, né? Então o negócio estava bom, né? Assim, porque foi isso. E o carinho que eles falavam que os funcionários do bandejão tinham pelas crianças. Né? No sentido de, que legal que eles estão aqui. Isso eu achei bem legal. Muito bacana mesmo. Bem, obrigado, Isso, professora. Assembleia. É nós mesmo, vagabundo. Oh, não. Assembleia do Geocast. Bom, então depois de ouvir aí os áudios contando depoimentos aí de alguns participantes e organizadores, vamos de fato para a Assembleia, né? O momento que a gente faz a discussão sobre o tema e os temas levantados sobre ele. Bom, a Assembleia hoje está meio desfalcada, né? Na verdade está só eu e o Leri aqui, uma Assembleia de 2, mas a Mari vai fazer aí, né, a participação dela depois. Sim. Bem, para começar, né, eu acho que é importante citar um pouco da história da Semana de Geografia, né? Porque, sei lá, quando os alunos da USP fazem uma coisa certa, a gente tem que dar uma respeitada. A semana surge com uma demanda dos alunos, né, por um curso de extensão que traga a escola pública para a faculdade, né? E a professora Glória consegue juntar essa tanto a necessidade quanto a vontade de trazer a escola pública efetivamente, né? Acho que a fala da Valéria é bem esclarecedora nesse sentido. Sei lá, você consegue explicar um pouco para a galera o que é o curso de extensão? Então, né, cara, o curso de extensão é aquela coisa que a universidade tenta fazer desde o início de que a Universidade de São Paulo foi criada e principalmente até a ideia de universidade, né? O que é a extensão? A extensão é quando a universidade dá o seu retorno social, né, para a sociedade. Porque é o seguinte, a gente sabe que a estrutura que mantém a universidade hoje é uma estrutura elitista, né? Não é todo mundo que tem acesso a ela. Então o que é a extensão universitária? É quando o conhecimento da universidade chega onde de fato ele precisa chegar, que é na sociedade, né? Acontece que, no caso da Semana de Geografia, é meio que o contrário. Na verdade, é a sociedade que entra dentro da universidade. Então a universidade abre as portas para a sociedade, coisa que ela devia fazer sempre, né? É bom a gente deixar isso claro. Chegam diversos alunos de diversas escolas, né, públicas aqui da região de São Paulo, principalmente, para trazer os debates que estão sendo colocados, né, na escola. Dessa vez um debate cada vez mais acirrado, né, em relação a essa disputa que está no ensino e está se colocando aí agora, né, nessa discussão dentro daí das portas da universidade. Então você pode ver que a apresentação das mesas, as discussões, etc., são feitas por professores que são, né, das EMEIs, das escolas, etc., que estão aí trazendo as informações pra gente, né? Sim, talvez, assim, dentro do que eu já participei da semana, não como ouvinte, como alguém que participa só observando o trabalho já feito. Eu acho que é o curso de extensão mais importante da FEFELESH mesmo, não só na geografia, mas juntando filosofia, história. Eu não conheço nenhum outro, sei lá, curso de extensão, né, ou extensão só, não sei como se fala, que assim consiga aproximar tantos alunos, né, de escolas periféricas e professores de geografia, e às vezes não só de geografia, né, que às vezes o professor é formado em história, mas dá aula em geografia, para a universidade, né. Assim, dentro do que eu já vi, o ano passado eu lembro de uma discussão que estava tendo sobre assim, como eles se identificam com a escola, né, o que a escola traz de identificação para os alunos. E além, lógico, né, era uma discussão não tão bem desenvolvida no sentido acadêmico da coisa, porque eram alunos de idades diferentes. Tinha uma escola que eram alunos mais jovens, uma escola que eram alunos mais adolescentes, assim, por assim dizer. E no final eu lembro de uma escola que teve uma menina que apresentou um rap e ficou muito louco, cara. Muito emocionante, cara. É tipo, assim, não tem nem o que falar, sabe? E a própria experiência deles estarem lá na universidade, assim, essa coisa de trocar uma ideia com os alunos da universidade no dia a dia mesmo, e no final frequentar, muda, assim, a percepção deles do que é a universidade, né? Sei lá. Eu acho com certeza, né? Eu acho isso sensacional. Pois é, eu concordo com você, cara. E principalmente em relação aos temas, né? Esse ano foi muito legal, né? Principalmente essa questão da primeira mesa, por exemplo. Qual escola que queremos, né? Isso se reflete, inclusive, aí nas falas dos alunos que você pegou, né? Sim, exatamente. Eu acho que
é importante a gente frisar isso, né? A escola, a semana de geografia, principalmente quando se trata em assuntos mais políticos, atualmente a conjuntura ela necessita disso, né? Assuntos políticos. Os alunos, eles entram num debate mesmo. Tem alguns que eles não eram 100% contra a reforma do ensino médio no sentido que a gente tratou no último podcast, que vai mexer com o orçamento, que vai diminuir às vezes uma aula de filosofia. Às vezes eles sentem a necessidade de ter um conhecimento mais técnico, sabe? Aquilo que o professor Giroto falou também, de procurar um pouco de ter uma profissão já para começar a se virar e conseguir pagar um pouco mais da renda da casa, sabe? Então, assim, eu conversando com os alunos, eu pude perceber que eles estão abertos, sabe, ao debate amplo, tanto contra alguma medida do governo como a favor. A PEC foi algo meio claro assim para eles eram contra. Às vezes sem saber muito explicar, conseguir dizer exatamente o porquê, mas eles eram contra. Mas a questão da reforma, eles veem como necessário isso, sabe? Não sei, quer falar alguma coisa? Pois é, cara, é o que a gente acabou discutindo, né, no Geocast 1, que é a necessidade extrema de uma reforma, né, no ensino nesse momento. É muito verídico essa questão, salta muito aos olhos essa coisa de que os alunos sentem a necessidade, eles não sabem muito bem o que eles querem, até porque eles são alunos, né? Então eles têm uma noção de estrutura de escola, que não necessariamente vai ser aquela questão acadêmica, aquele debate acadêmico que a gente está discutindo aqui na universidade. Por exemplo, eu estou tendo aula de estágio, estou tendo aula de material, e a gente fala sobre aquelas coisas do Vygotsky, do Bakhtin, horizontalidade. Muitas vezes esse não é exatamente o debate que está sendo efetivamente colocado na prática, porque a gente sabe que a gente tem um problema aí até de orçamento, né, cara? A gente tem um problema de que tem uma estrutura social em que as pessoas precisam trabalhar, então o cara ele acha interessante que tenha curso técnico para ele, porque talvez aquilo seja uma saída para ele de vida. Então tem muitos fatores, é muito complicado. Eu acho que inclusive a discussão da escola é muito interessante que ela tenha sido colocada nesse momento de retrocesso, né? Tudo que a gente sabe aí desde começou com a Dilma, não vou dizer que começou com o impeachment, para mim começou com a Dilma, inclusive no momento, né, de decrescimento da economia aí, que é uma questão que tudo está sendo colocado em disputa, e essa disputa reflete justamente aonde? Onde é o primeiro lugar que eles vão mexer? Na escola, porque é lá por onde passa basicamente a forma como o brasileiro daqui 5, 6 anos vai se formar, como ele vai estar pensando, 10 anos talvez, e como é a sociedade que a gente quer formar. Então esse debate sempre passa pela escola, né? Então não necessariamente só indo no sentido de discutir escola, por que a escola é desse jeito, a escola parece uma prisão, os alunos são obrigados a ir, etc. A gente também tem que debater a questão de que a escola reflete hoje uma estrutura social que é desigual, então ela está sendo colocada também desigual, esse debate na escola. Então é muito interessante tu falar essa questão de que os alunos estão abertos ao diálogo, né? Porque se os alunos estão abertos ao diálogo, quer dizer que eles estão abertos a conversar sobre a mudança possível que pode ser feita, né? Sim, exatamente. Eu acho importante também frisar que esses alunos, assim, principalmente a partir das falas e da conversa até que eu não consegui gravar com eles, que o fato deles terem esse projeto, sabe, eles passarem um ano inteiro discutindo, falando sobre os temas da geografia que eles querem levar para a USP e tal, faz eles repensarem a relação que eles têm com a escola, né, pro debate, sabe. Se você vai para a escola, passa o dia inteiro lá, sai, sem ter nenhum tipo de reflexão sobre, poxa, aquele professor, tá ligado, ele tocou um projeto interessante, velho, por que os outros professores não fazem isso? Esse professor se esforça mais que aquele, entendeu? Às vezes isso é importante de se pensar, né? Não sei. E outra coisa que eu também achei relevante da escola, da semana de geografia, né, é uma questão, assim, de representação, né, do que você entende do lugar, do que você entende de algum aspecto da cidade. Não sei, um dos temas aqui que foi tratado é o direito da cidade, não é?
A educação e direito à cidade. Educação e direito à cidade. Pô, se você nunca foi pra cidade universitária, se você nunca passou pelo P1, se você nunca visitou um bandejão, nunca foi no CP, você não vai ter a menor ideia do que é a USP, entendeu? Você nunca vai ter uma noção do que significa ser um estudante da USP, sabe? E esses alunos, ao passarem por essa experiência de frequentar esse espaço, eles criam uma representação da universidade e isso efetivamente tipo, acaba sei lá, culminando, né, no que às vezes acontece, por exemplo, se tem greve na USP. A galera chega lá e fala várias, assim, nossa, porque a USP só tem vagabundo, só tem não sei o que lá. E às vezes a pessoa nunca foi pra USP efetivamente, sabe? Então uma representação do que é uma universidade pública, na idade que eles estão, muda o caráter assim, pô, eu quero estudar numa universidade pública ou eu simplesmente não quero. Mas eu sei o que é, entendeu? Não é uma representação doida, sabe? Uma representação que não tem nada a ver com a realidade. Totalmente. Inclusive, é bom tu citar isso, porque eu já participei de algumas feiras de estudante, né, no tempo que eu estava na oceanografia, e pela USP mesmo. Ah, então, galera, eu já fui da oceanografia, eu nem sempre fui da geografia, mas outra hora a gente fala melhor disso. Então, quando eu participei dessas feiras de estudante, que a gente explicava, né, o que é o curso, muita gente vinha pra mim e perguntava quanto custa a USP, entendeu? Então você vê que existe uma desinformação, talvez até intencional, de que ali não é o lugar efetivamente dessas pessoas, entendeu? Então isso precisa ser mudado, né? A universidade pública é o lugar da escola pública, é o lugar das pessoas, é o lugar da sociedade. E isso não está sendo efetivado por uma falha nossa, principalmente, e lógico, uma falha estrutural de como funciona a nossa sociedade. Mas, Leria, você falou uma parada aí que é muito foda, a questão do escola sem partido, a gente citou mais ou menos no último Geocast, e que foi a questão da mesa redonda do dia 20/10, né? A escola da mordaça, né? Sim. O que tu tem a dizer aí sobre isso? Porque a escola sem partido, ela mexe com essas representações, entende? Se você tem contato com algum tipo de ideologia quando você é mais novo, lógico, partindo do pressuposto também que o professor não está fazendo um serviço, né, falando algo que não é verdade na sala de aula. Mas se você tem contato com uma ideologia de uma forma a querer debater os pontos principais dela, entender o que significa, você vai efetivamente entender o que significa, você não vai criar uma representação do que é. Tanto no sentido, se você é católico, o professor fala sobre a religião do Islã, e ele fala alguma besteira, fala que, sei lá, os muçulmanos são terroristas, ele confunde os termos, sabe? Falar que um árabe é um muçulmano e as coisas são as mesmas coisas, e o cara sai de lá da aula praticamente assim, entendido do que é, só que ele criou uma representação de algo que não é real, entendeu? Quando você consegue fazer dentro da sala de aula os debates sobre marxismo, sobre questões liberais, sobre, por exemplo, qual que é o entendimento liberal da PEC 241, qual que é o entendimento um pouco marxista, não lógico com esses termos, porque a sala de aula não tem espaço para isso mais. A sala de aula já está limitada pra caramba no seu tempo, entendeu? Mas se você consegue criar esses debates, é importante pra caramba. E com a escola sem partido isso fica extremamente limitado. Você vai criar alunos que eles vão ter um conhecimento pequeno do assunto achando que sabe muito, entendeu? Exatamente. É esse o problema, é quando a pessoa ela cria essa expectativa de saber muito, só que ela não sabe, ela tem uma visão errada do assunto. E isso cria preconceitos, isso cria uma série de problemas até para a cidadania em geral. Não estou nem falando numa questão assim intelectual, a gente achar que todo mundo tem que ser intelectual, entrar na faculdade e conseguir ler Marx, esse tipo de coisa. Não, estou falando de cidadania mesmo, o cara não conseguir enxergar no outro, ter uma empatia pro outro, sabe? Isso é um problema errado, é um problema sério da escola sem partido. Totalmente. Aliás, eu queria até comentar uma situação que aconteceu aqui. Na semana passada, né, eu estou fazendo estágio numa escola em Santo André, para a disciplina de estágio que a gente faz aqui na USP mesmo. E foi engraçado porque eu fiquei na aula de História, eu fiquei uma aula com o professor de História, e ele passou Roma Antiga, ok, e no final da aula ele deu um trabalho sobre islamismo. Aí uma das questões que você tinha que responder no trabalho é por que os terroristas são islâmicos.
Entendeu? Daí quando eu vi isso, eu fiquei naquela crise interna. Será que eu falo ou não falo? Porque assim, mesmo que sendo muito otimista assim, que o professor tenha colocado isso de uma forma errônea, ou porque ele quis colocar aqui só colocar os ataques que estão ganhando espaço na mídia, os ataques terroristas, mas pô, efetivamente, né, Leria? Os terroristas não são islâmicos, né? Não são todos que são islâmicos. A gente tem o IRA na Irlanda, a gente tem grupos terroristas cristãos ao longo da Europa inteira, a gente tem grupo terrorista budista, tu acredita nisso? Acredito, E é um dos grupos mais violentos que existe, entendeu? Então é o seguinte, né? Isso é um desserviço, sacou? Porque é o seguinte, a gente acha que a gente não cria ideologias baseado no senso comum, mas a gente cria ideologia sim, e uma dessas ideologias, no caso, é contribuir para a islamofobia, né, cara? É uma questão que está sendo colocada agora aí, com a questão dos refugiados. Não vamos entrar nesse papo agora, que é muito grande, muito complexo, que não é o nosso objetivo aqui, mas eu quis citar essa situação. E é aquela coisa, né? A gente deixa a cargo, a proposta da Escola Sem Partido é que fica a cargo dos pais a formação ideológica, religiosa, né? Principalmente na questão do debate de gênero, que é o que mais pega para esses conservadores aí de plantão. E deixar a cargo do pai a formação ideológica não é necessariamente uma coisa muito simples de se fazer, né? Porque, inclusive, não debater essas coisas em sala de aula é escolher um lado, né? O lado de não debater essas coisas e continuar reproduzindo preconceitos e ideologias conservadoras que muitas vezes causam aí atos violentos na sociedade, que não necessariamente são chamados de terroristas, apesar de serem terroristas, como por exemplo ações aí de machismo, de homofobia, em que morre alguém, matam alguém, então, etc. Às vezes a própria ação do Estado, né? Não pensando tipo, numa questão dos Estados Unidos, assim, porque isso às vezes fica muito no chavão, né? Mas, se eu não me engano, na Malásia, o atual presidente da Malásia, eu vou até dar uma pesquisada para ver se eu não estou falando errado. O presidente da Malásia, ele tá chamando a população para matar drogado. É o Filipinas. Filipinas, exatamente, entendeu? Isso é um ato de terrorismo, você está causando um terror na sua população, entende? E às vezes assim, o próprio entrando na questão do terrorismo, vai na sala de aula, né? A gente vê muito hoje uma demonização por exemplo, do Marighella, né? Exatamente. Dentro da nossa situação de ditadura militar, ele era abertamente um terrorista. Ele era um terrorista. Isso não, a questão não é discutir se ele era um terrorista ou se ele não era um terrorista. A questão é entender o que significava ser um terrorista dentro do pensamento revolucionário, ou pelo menos de resistência da ditadura, e tentar também entender quais ações ele estava querendo gerar terror a quem, entendeu? Ele escreve isso, ele fala assim, ó, quem é revolucionário, velho, vai atacar terror especificamente nos agentes do governo, nos agentes da ditadura, você está do lado do povo, entendeu? Aí você pega às vezes entra na própria narrativa do ISIS, nesse tipo de movimento, sei lá, extremista, né? Os caras, eles não são a favor do povo, eles são a favor de uma faixa específica do povo, sabe? Esse tipo de discussão, a gente sempre entra nesse tipo de discussão, sabe? Poxa, a gente poderia estar discutindo coisas na sala de aula, a gente não está. E os caras ainda querem limitar, eles querem falar, você não vai discutir isso mesmo. Tipo, não é o espaço da sala de aula você conseguir debater ideologia. Só que, se você não debate ideologia e você deixa a cargo da família tratar esse assunto, você acaba perpetuando preconceitos, entende? E você vai contra o progressismo, sabe? Tipo, aquela questão do progresso enquanto abarcar mais pessoas, sabe? Há 50 anos atrás era errado ser gay. Se você fosse gay, por exemplo, na Inglaterra, acho que há 50 anos atrás você era preso, entendeu? E agora o mundo mudou. A gente tem que entender o progresso da sociedade, entender as diferenças de caráter humano, assim, do que a gente entende por certo e errado, e entrar isso na escola. A questão do gênero é quase assim, no Brasil é quase perda de tempo, assim, você querer
militar por isso no Congresso, que a bancada da Bíblia chega lá e acaba com tudo. Os caras não passam. E é uma coisa fundamental. Você falar que você conseguir fazer o aluno entender as diversas questões envolvendo gênero, envolvendo sexualidade, é tipo uma questão humana, assim, não é nem só uma questão de ciência, tá? É uma questão humana, do aluno conseguir se entender quanto ser humano, entender quais são as vontades dele, sabe? E isso entra em vários assuntos que são muito complexos, claro, como abuso sexual. Se você faz uma criança entender o que é certo e o que é errado, qual é o limite do outro, sabe? Você automaticamente tá atuando contra um tipo de abuso sexual. E colocando isso também, Leria, uma questão aqui também não é que a gente tá, só deixando claro aí pros ouvintes também, não é que a gente tá falando que o pai e a mãe vão criar desse jeito, necessariamente, né? Claro. Mas é que, só para deixar claro, mas é que a gente tá colocando a questão aqui de que o embate do conhecimento se dá justamente na questão, na discussão, na contradição de ideias, entendeu? Quando o professor é obrigado a passar uma cartilha ideológica aceita por esse congresso conservador, o que eles consideram como certo, a gente deixa de promover esse debate que vai produzir o conhecimento. O aluno não é obrigado a seguir a ideologia do professor. E como dizem, né, tem muita gente dizendo que rola marxismo cultural nas escolas e ensino marxista. Eu digo até, né, vou até tirar sarro aqui, mas, porra, bom se fosse, né, se tivesse marxismo cultural nas escolas, a revolução tava a caminho, a gente já tinha feito a revolução. A gente não tinha que fazer um rádio guerrilha aqui, por exemplo. Né, não é o que acontece, entendeu? Então a gente não é que a gente tá batendo de frente com os pais não tem que educar, não é isso. É que a gente tá representando aqui que a essência da escola se dá nesse conflito de ideias que vai produzir o conhecimento, né? Citando até aqui uma teoria, né? Indo um pouco para o academicismo, a questão que o Bakhtin fala, né, no dialogismo, que é a produção do conhecimento no diálogo. Você está sempre em diálogo com algum discurso que já foi colocado e a partir daí você cria a sua ideia. Me desculpa aí os bakhtinianos que eu simplifiquei a obra do cara aqui em uma frase absurda. Mas é isso, de certa forma. Só para colocar a questão. Assim, é muito do que você falou no começo, né? Às vezes a gente entra na faculdade, tem vários assuntos interessantes que a gente acha pertinente pra caramba na sala de aula, só que quando chega na hora de efetivamente aplicá-los, né, a gente não tem espaço e eles querem limitar cada vez mais o espaço. Totalmente. Eu vou indicar aqui um texto que a gente pode até deixar na descrição pra galera baixar. Talvez role um copyright desse texto aí, eu talvez acabe não passando ele. Quando essa questão da escola sem partido entrou na mídia mesmo, a nossa professora de geografia no ensino básico, ela escreveu um texto, acho que tem umas 4 ou 5 páginas. Aquele texto da Elisa? Exatamente, sobre isso. Ah, vamos tornar público essa porra aí, que se foda. Tem que só ver com ela, que pra quem não sabe, essa professora, a gente adora ela, mas ela tem assim, como ser humano, ela é uma professora um pouquinho difícil de se lidar às vezes. Mas assim... Ó, professora, foi o Leria que falou, não fui eu, hein? Fui eu mesmo, já passei na matéria dela. Mas bem, um outro tópico que a gente queria também talvez passar para esse nosso Geocast, que a gente não passou na pauta, né? Mas ele fica como um assunto, sei lá, subentendido, é a questão eleitoreira, né? Que esse final de semana agora, né? Hoje é dia 11, 1/11, né? Que a gente está gravando 1h da manhã. Mas esse domingo, teve eleição no Rio. Próxima semana vai ter eleição do DCE. Segundo turno. O segundo turno do Rio, agora vai ter eleição do DCE. Teve eleição para ver como a gente faria o nosso CA. Pra você ter uma ideia, tá rolando várias eleições nessa semana. E, bem, o que você acha aí? Você acha que existe uma relação entre escola e geografia eleitoral, Joaquim? Eu acho que tá tudo interligado, né? Nesse contexto aí de crise política. É impossível a gente não citar a PEC, né? Tudo isso que está acontecendo. A geografia eleitoral, a gente olha desde o primeiro turno, né? Que quem votou no Haddad, quem votou no Freixo foi o centro, entendeu? Uhum. Então eu acho que para ficar nesse eixo aqui
do Sudeste, né? Mas, pô, se a gente for pro resto do Brasil, então a coisa vai degringolando. Pô, agora em Curitiba, quem ganhou foi o Greca, né? A gente tem vídeo desse cara falando que vomitou com cheiro de pobre. Sim. Entendeu? É uma coisa absurda, entendeu? Que tá acontecendo. E muito tem se falado, assim, que a esquerda não sabe chegar nas pessoas, a esquerda perdeu a forma de se organizar, a esquerda não sei o que, a esquerda não sei o que. Porra, gente, vamos ter calma, né? Da onde veio a esquerda? A esquerda é o trabalhador, entendeu? A gente não tem como sentar aqui, acadêmico, estudante ou colunista de jornal, como tem acontecido muito aí, Gregório do Viver, eu sei que você não ouve a gente porque é o 2º episódio, mas aquele abraço, né, para suas colunas, porque você anda mandando um pouquinho mal em relação a isso, mas é assim, né, a esquerda está lá, a esquerda é o trabalhador organizado, como que ele está se organizando, entendeu? Não é uma questão de que a gente perdeu terreno, é a sociedade perdeu terreno, entendeu? A esquerda não está se encarando, não está conseguindo se ver no espelho. Eu acho que seria uma colocação talvez um pouco melhor do que nessa coisa paternalista de a gente tem que chegar na comunidade, a gente tem que saber o que falar, o Freixo tem que sair da universidade para ir para a periferia. O Freixo foi para a periferia, ele fez debate na periferia. O problema tem que partir de lá a coisa. Não tem como a gente vir com essa coisa. É a mesma. Tá gravando já. Então, eu concordo 100% nisso que você falou. Eu acho que a educação, no sentido, de novo, um pouco talvez academicista, né, no que a gente vê na aula da Maria Elisa da geografia, é pensar assim, né, que você vai oferecer as ferramentas intelectuais para o aluno desvendar o mundo, né? E nessa hora de desvendar o mundo, ele vai automaticamente ver coisas que você não viu, né? E ver coisas que você viu. Então, eu penso dessa forma, pelo menos na questão eleitoral, é que o cara vota por uma demanda, né? Ele às vezes enxerga o deputado de alguma forma, tem uma representação mental do deputado, por exemplo, no Dória, ele consegue ver um empresário, um cara de sucesso, e pensa assim, pô, São Paulo não tá conseguindo comportar todos os seus habitantes, tá tendo às vezes ele acha isso, né? Às vezes está tendo um alto índice de violência, está aumentando a violência, ou ele acha que o trânsito está piorando por conta da ciclofaixa, ou ele acha que precisa de mais empresas de determinado segmento, tipo, ele acha que, pô, tá faltando emprego, tá faltando indústria e tal, e ele vota no cara que ele achar que vai melhor corresponder a essas ideias dele. Não que essas ideias sejam dele, porque às vezes isso não é o que acontece por conta da nossa educação, mas essas ideias, elas são passadas pela escola, pela mídia, principalmente pela mídia, né? Por vários caminhos diferentes. E nesse sentido, por exemplo, de novo, como eu tinha dito sobre a Semana da Geografia, né? Quando você faz o cara visitar, quando você tira ele do conforto dele, faz ele visitar a USP, faz ele ter o contato com pessoas que ele não conhece, com uma diversidade que ele não passou, com às vezes instrumentos intelectuais que ele não teve, né? Ele vai automaticamente votar de uma outra forma, entendeu? Às vezes dentro da geografia eleitoral, pelo menos o pouco que eu tive de contato com ela, né? Às vezes é muito você mapear de uma forma interessante, né? Tanto que há um debate muito, muito bom sobre isso, sobre como mapear os votos, né? Mas acima desse debate, não deve ser só assim, aquela pessoa votou no Crivella. Por que ela votou no Crivella, por que ela não votou no Freixo? Às vezes eu acho que é pensar, o que o Crivella ofereceu, qual que é a representação de Crivella que essa pessoa tem, que ela votou no Crivella, não só os motivos pessoais dela, sabe? Não sei, eu acho muito esquisito no Brasil a gente ter um debate sobre corrupção, sobre ética, sobre um monte de coisa, e não ter um debate, por exemplo, sobre o que significa a gente eleger um deputado que é criacionista, tá ligado? Exatamente. Se você é criacionista, mano, saiba que eu não sou exatamente seu fã, mas assim, cara, a gente tá tendo um debate há um debate na biologia que, ultrapassa o criacionismo, velho. Não só a nível USP, tá ligado? Não só a nível dos maconheiros da USP, em nível
sabe, Harvard, sei lá. E que isso também não é que o criacionismo ele abre espaço para outras ideologias que vão sendo criadas a partir disso, né? Então, Exatamente. é o criacionismo. O que Deus fez? Deus fez os animais, Deus fez a terra, o homem, daí que ele fez, por exemplo, dentro da narrativa cristã, né? Ele fez o homem, e a partir do homem, pela costela do homem, ele fez a mulher. Então aí você já cria, né, uma relação aí de desigualdade, né? Então você justifica no próprio mito da criação. Então não é uma questão de a gente é contra o criacionismo, né? É que a gente está pensando nas questões que isso implica, né? Relativamente, qual é a visão de um cara que pensa que a mulher é um ser secundário, né? Perante um homem que vai ser governador do estado, né? Que é o maior curral eleitoral, eu vou chamar assim, mas talvez seja estranho falar assim, da Universal hoje. Então ele está refletindo um pensamento que está difundido na sociedade, principalmente na sociedade do Rio hoje, e ele reflete esse pensamento como a forma que ele vai governar a sociedade, né? Apesar de que eu acho que ele vai precisar, né, jogar aí com todos os lados, porque querendo ou não foi um pouco apertada, né? A eleição foi um pouco apertada, foi 59-40%, se não me engano, né, em relação ao Freixo. Apesar de que os brancos e nulos aumentaram muito no Rio, né, foram o candidato mais votado, como também foi aqui em São Paulo, né, e abstenções. Então a gente vê que isso aí tem um efeito e passa diretamente pela escola, porque a escola pública em crise, né, a escola pública em crise no sentido mais amplo, desde ideológico até a falta de recurso, etc., ela não está formando efetivamente um cidadão crítico no sentido de que a sociedade está difundindo, né? Aquela questão, vamos voltar àquilo, né? Se houvesse marxismo cultural nas escolas, o Crivella não tinha sido eleito. Não mesmo. Então, a gente efetivamente não está fazendo um debate muito profundo nas escolas, por vários motivos estruturais, inclusive da própria escola, da instituição. E urge esse debate na sociedade, é por isso que ele está sendo feito, né? Agora, às pressas, principalmente porque estamos tendo que engolir reforma a goela abaixo. Não que a gente não debata isso antes, não que os profissionais da área não debatem isso antes, os professores, os alunos debatem isso há muito tempo, né? Mas é necessariamente nesse contexto que a escola aparece como potencial transformador. E pior, ela pode aparecer também como um potencial de deixar as coisas como elas estão ou piorar, que é a tendência, né? Tá tudo piorando. Sim. Eu acho que dá também pra fazer um paralelo com os Estados Unidos, né? De certa forma. É que o Trump, ele é bizonho em todos os sentidos, né? O cara tem um áudio vazado falando que ele queria abusar uma mulher. E mesmo assim ele continua com, acho que é 20% de voto, de intenção de voto, entendeu? Pois é, nas pesquisas tá mais ou menos isso. Então, e assim, como você consegue explicar isso, sabe? É uma questão, basicamente assim, o cara tá doutrinado, ele tem as ferramentas intelectuais que dão sempre a mesma resposta pra ele, entendeu? Há um problema no governo dos Estados Unidos, essa narrativa sempre, né? Salve, gente! Eu sou a Mari, tô no 3º ano da Geografia e não fui no debate, né, que rolou na conversa com o pessoal, com o Joaquim, com o Leria. E então vamos aí gravar depois, mas vamos que a fala é sempre importante. Então, a Semana de Geografia, ela é um curso, é um projeto da Cultura e Extensão da USP, do Departamento de Geografia da USP, né? E ela é muito importante. Primeiro, o que é uma cultura e extensão? A universidade, ela sustenta por 3 estruturas, o famoso tripé da universidade pública, o que ela faz ser diferenciada de uma universidade particular, de uma escola particular, da faculdade, e por ela conseguir manter um conhecimento em alto nível. Então você tem o ensino, a pesquisa e a cultura e extensão.
o ensino, então os professores dando aula para os alunos, formando os alunos, a pesquisa desses professores que engajam alunos e alunos da graduação, da pós-graduação, outros profissionais que têm contato de outras áreas, de outras universidades até, e a cultura e extensão. E o que é em específico, né, a cultura e extensão? É um projeto montado pelo próprio professor dentro da universidade, com recursos da universidade, que é voltado para uma ação direta na sociedade que envolve a pesquisa desse professor, ou que envolve algum interesse a respeito do conhecimento que esse professor traz, de uma problemática que o professor traz para a sociedade. Então, para uma contribuição direta. Então, o que acontece? A Semana de Geografia, ela é um desses projetos de cultura e extensão. Então, a Semana de Geografia, ela se propõe a discutir com os alunos das escolas que ela vai, das escolas que os monitores, que as pessoas engajadas no projeto dentro da universidade, que são alunos da geografia, há escolas para propor projetos de geografia, para que esses professores tragam projetos com matemática da Semana de Geografia para a sala de aula, e que monte esse projeto com um tempo grande de 6 meses até 8 meses, para que eles consigam depois apresentar esse projeto na universidade para outros alunos de outras escolas. Então é muito importante, é um projeto muito importante, porque você ouve o aluno. A partir do momento que você ouve esse aluno, você traz muito do que aquela escola é, do que o professor é, do que ele aprendeu, da sociedade, porque a escola, ela tem as contradições da sociedade e ela vai refletir isso nos alunos, nos adolescentes, e como eles agem com tudo isso. Então é muito importante a gente ouvir os alunos, principalmente e até mesmo para dar as aulas de geografia, as demandas deles, né? Então, o que significa um professor ser bom? Um professor ser um bom professor, dar uma boa aula, o que significa isso para eles? Se é o que eles aprendem mais, ou é o que eles não sabiam e conseguiam aprofundar, ou é aquele professor que dá bastante debate. Então, isso é muito importante na fala desse aluno. Por isso que ele montando esses projetos, ele apresentando esse projeto na universidade, traz um significado muito grande, porque ele está mostrando aquilo para alguém que é fruto do trabalho dele, que alguém deu importância. E quem está dando essa importância é a universidade. É importante a universidade dar essa importância para o aluno, especialmente para o aluno de escola pública, diante de toda a estrutura do sistema da qual o estudante da escola pública, ele não é valorizado, com as apostilas do aluno que não valorizam o intelecto desse aluno, a capacidade que ele tem de pensar, até os livros didáticos, até alguns professores, infelizmente, da rede pública, mas que dentro da Semana de Geografia a gente vê o contrário, professores que valorizam muito os alunos, valorizam muito o que eles produzem, o que eles fazem, e propõem coisas diferentes, por isso que eles não estão na universidade, não é à toa, mas é justamente pensando nesses alunos que são valorizados dentro da Semana de Geografia que a gente pode pensar o ensino para aqueles que não são, para aqueles alunos que não são valorizados diante da rede pública de ensino, pensando só em São Paulo, que é o ambiente, né, que é a escala que a gente tem de dimensão da cidade de São Paulo, até de cidades do interior próximo, da região metropolitana, que esse ano, por exemplo, 2 escolas de Mauá estavam presentes, e talvez outras. Então, é muito importante a Semana de Geografia, principalmente por isso, mas também pelo contato que você tem com os professores. É importante você ter contato com os professores para eles voltarem à universidade de onde eles foram formados, esses professores, para refletir o trabalho deles, para refletir sobre o trabalho deles. Então a Semana de Geografia, ela traz isso também, esse contato com outros profissionais, com profissionais da universidade e até com o trabalho deles de alguma maneira, por mais que
os alunos que fizeram, mas com certeza o professor tem um papel importante em sala de aula. Então o projeto foi estruturado por ele também. Então é muito importante ele ser valorizado pela universidade também, pelos alunos dele, pelo trabalho que os alunos deles fizeram, mas também para ele pensar e começar a refletir a própria prática, ser professor e ter esse contato com a universidade, que é voltar a estudar, que é escrever sobre a própria prática, que isso também é muito importante para um professor, e que um professor deve ter, porque afinal de contas só ele pode falar da prática dele, porque ele está ali todo dia no fundo da sala de aula. Então ele que sabe melhor do que ninguém o que fazer, às vezes não sabe o que fazer, mas sabe como falar aquilo que ele não sabe fazer, e também o que foi bem sucedido na sala de aula dele. Pode já então, falar. Beleza. Já tá valendo, depois eu corto essa parte, entendeu? Beleza, então valendo. Uhum. Não, peraí, agora eu tenho que fazer um finalzinho. Pronto, valeu. Então, a respeito da geografia eleitoral e das crianças envolvidas em todo esse processo dentro da escola, isso é muito visível, porque um governo, como a gente está vendo agora com o Michel Temer na presidência, a gente vê que a primeira coisa a ser mexida dentro de um governo é você colocar, é você mexer no ensino, na educação e na saúde da sociedade, dentro de um país, dentro dessa estrutura política. Então, com certeza isso vai reverberar no voto e em como as políticas públicas elas vão se materializar nesses espaços, nessas instâncias públicas que a sociedade usufrui. Então, você vê na criança, primeiramente, você vê na fala das crianças o que elas dizem a respeito da política. Quando tem horário de propaganda política, a criança ela vê aquilo, ela sabe o que o pai dela vai votar. Então ela vai reproduzir aquilo, ela vai reproduzir tanto comercial, tanto a fala do pai dela ou da mãe dela, e vai criar um pensamento daquilo, por mais que ela não tenha uma consciência ampla do que aquilo significa. Então, primeiramente, quanto professor, cabe a eles verem na fala do aluno essas coisas e começar a problematizar, principalmente no conteúdo de geografia, que isso é muito possível. Você pensar em saneamento básico, uma problemática que a geografia pode pensar, na limpeza da cidade, é uma questão que a geografia pode pensar, quanto urbanização, quanto uso do espaço. Então isso tudo dá para ser problematizado. A poluição, a segurança, a questão da violência, como a violência a gente sabe que acontece nas periferias, principalmente. No centro da cidade ela acontece muito também, porque o centro é considerado um ambiente degradado. Então, tem que problematizar essas coisas. Isso é muito possível a partir da fala dos alunos, principalmente vendo as propostas que esses prefeitos trazem e vendo como isso acontece na fala dos alunos, e por meio do pai deles ou deles vem num comercial, da propaganda política. Eles reproduzem isso, desde essas coisas pequenas, mas pensando nas políticas públicas nas escolas, elas atuam de uma maneira muito, muito materializável. Você tem as regiões eleitorais onde se tem a especialização de partidos mais conservadores que ganham mais votos. Mas também a gente tem que pensar que atualmente o governo que tivemos, que saiu, a Dilma,
o impeachment da Dilma, a gente tem que pensar também se a periferia realmente votou no PT, por exemplo, para ser prefeito de São Paulo, no Haddad, no partido dos trabalhadores. Eles perderam, eles ficaram completamente desmoralizados a respeito devido ao impeachment da Dilma e devido a todos os casos de corrupção que eles foram associados junto com o PMDB, especialmente esses partidos. Sabemos que todos os partidos estão envolvidos, mas que especialmente esses partidos que encabeçaram encabeçaram todos os processos de corrupção. Então, a população, ela vê isso com os olhares da mídia e etc. E, com certeza, vai agir diante disso, vai se posicionar. E o voto foi uma maneira, e é uma maneira muito viável de você praticar política e não se dar seu voto a esse partido, a esse indivíduo que é representante desse partido, para gerir essas estruturas que se reverberam na escola. E também as políticas públicas das escolas, então os benefícios que os professores ganham, os benefícios que os alunos ganham com as políticas públicas, com certeza. E se uma escola é mais carente em relação à outra, e essa escola mais carente ganha esses benefícios, com certeza aquela região, aquela zona eleitoral, da onde aquela escola fica, ela vai ter mais votos a esse partido que fez esses projetos. Então, com certeza tem uma materialidade no espaço dessas ações políticas, dessas ações públicas. A questão é, a gente tem que saber lidar com isso, a gente tem que pensar em como a gente vai lidar com isso, de que maneira. Porque sim, se um político ele conseguiu administrar bem tudo isso, conseguiu minimamente atender às demandas da sociedade, por que não ele ser votado novamente, né? Por que não ele receber um voto dessa população? Então, isso pode ser bom, mas isso pode ser ruim também, porque depende de como essa política ela se dá, né? Se um prefeito ele privilegiar um grupo social em detrimento do outro grupo, esse grupo com certeza vai votar nele, o que foi privilegiado, obviamente, e aí assim as desigualdades se mantêm mais acentuadas, na verdade, porque elas com certeza vão existir. A questão é que elas se mantêm acentuadas. Então, temos que pensar também na geografia eleitoral e no voto e como isso se materializa nas zonas eleitorais dessa maneira, se ele realmente merece esses votos ou não. E como a gente mede isso na medida do possível, as coligações que esse partido faz, como as propostas deles são viáveis ou não para aquela sociedade, para a sociedade, desde a materialidade delas até como ele vai conseguir recursos para que elas aconteçam. Então, são muitas questões, e isso sim é pensar politicamente. E a gente pode fazer isso na escola pela fala dos alunos, deles começando a falar até mesmo das propagandas políticas. E para finalizar, o bloco encaminhamento. Repita. Encaminhamento. Bom, então galera, aí nos encaminhamentos, né, queria primeiramente agradecer novamente todo mundo que tá aqui gravando, que na verdade sou eu e o Leria, tava planejado gravar mais gente, mas acabou sendo a nossa assembleia. E quem tá ouvindo, né, os nossos ouvintes, quem divulgou o episódio, pra galera que viu no YouTube, tem mais de 100 views, muito obrigado. Eu sei que é pouco, mas é uma marca interessante pro podcast que tá no segundo episódio. Né? A gente já definiu a frequência do Geocast, vai ser mais ou menos de 15 em 15 dias. Então espere o próximo episódio daqui 2 semanas. Né? Bom, eu também queria deixar aqui, né, a nossa homenagem, o nosso muito obrigado para a Luísa Gomide, né,
que fez o logo e toda a linguagem visual do Geocast, que vocês estão vendo aí nas mídias, no SoundCloud, etc. E pedir novamente aí para todo mundo ouvir, compartilhar, indicar pro amigo, pra mãe, pro pai, pro professor, pro aluno, pra avó, pro tio, pro cachorro, para todo mundo que quiser ouvir podcast aí e fortalecer essa cultura de informação livre que tá crescendo cada vez mais. Sim. Vamos partir então para as dicas culturais, né? Sim. Eu queria fazer aqui também rapidamente algumas dicas, né? Eu queria fazer uma dica do artigo Garotas Beatnik, que é aquele movimento que antecedeu os hippies nos Estados Unidos, né? Fala sobre o apagamento feminino do movimento literário beat, né? Que fala sobre as mulheres que foram apagadas, principalmente da contracultura, né? Nos anos 50. O link vai estar aí, é do jornal Nod 8. Eu quero indicar também o documentário 13ª Emenda, do Netflix, que trata do sistema prisional norte-americano, né, e da macroestrutura racista do Estado e institucional que está sendo colocada e que permite que os negros sejam presos, principalmente naquele esquema de trabalho forçado que muitas vezes rola. É um documentário muito forte, entendeu? É uma questão incidente, é uma questão que está surgindo à tona. A gente precisa falar sobre isso, sobre essas estruturas racistas que ainda predominam, principalmente nessa sociedade, né, pseudo-democrática que é aí dos Estados Unidos. E também, de última hora aqui, eu acabei vendo um artigo. Eu queria indicar o artigo Por que só o esforço individual não garante o sucesso, do jornal Nexo, que é um dos melhores jornais que tem no Brasil hoje. E esse jornal explica por A mais B, para quem ainda tem dúvida de que meritocracia é a porra de um mito. E é isso aí, mano. Bem, as minhas dicas culturais, eu vou tentar, a partir de agora, trazer também alguns livros aí, né? Eu vou falar da coleção Primeiros Passos, da editora Brasiliense, que, são uns livrinhos pequenininhos. Eu encontrei 2 por R$5 cada, né? O que é a questão agrária e o que é a reforma agrária, né? E também tem um que eu arranjei por um amigo me deu, que é O que é ideologia, esse último da Marilyn Chauí, né? Qual que é o principal, a melhor coisa desses livros é assim, ele traz uma série de capítulos falando sobre ideologia, questão agrária, reforma agrária, enfim, de uma forma simples, sabe? Com conhecimento acessível, que você às vezes pode estar preparando uma aula sobre o assunto e conseguir passar para o aluno. Um texto desse, sabe, dessa importância, às vezes falando sobre uma questão fundamental para a discussão na sala de aula, às vezes o aluno lê esse texto, conseguir trazer para a sala de aula esse debate é muito bom. E o que costuma não rolar para isso acontecer é a linguagem. Esses textos têm uma linguagem super simples, entendeu? Alguns deles trazem até umas ilustrações, a capa dele é toda estilosa, assim, tem uma simbologia bacana. E se você costuma encontrar em sebo esse livro aí por uns 5, R$10 no máximo, ele é pequenininho. E, para não fugir também, porque eu adoro música, eu não consigo viver sem música, eu vou indicar aqui um álbum chamado Love Supreme, de John Coltrane, jazzista, sax tenor, o melhor que há no mundo. Esses dias eu estava no nosso centro acadêmico lá da Geografia e eu acabei mostrando isso daí para os nossos amigos, a galera curtiu muito, eu achei que é interessante passar para frente essa dica aí. Galera, de encaminhamentos, recomendo recentemente lançado novo CD de Sabotage. Esse cara é sensacional, desde os anos 2000, que ele lançou o único CD dele, o Rap Compromisso. A esse CD, depois da morte dele, foi assassinado. Tem uma história muito complexa que merece ser lida. Tem livro dele aí também. Ele lançou, na verdade ele não, né? Daniel Ganjamin lançou o CD do Sabotage, CD póstumo dele, de coisas que ele já tinha gravado a uma cota e que tava aí pra sair e tudo, mas, né, devido à fatalidade, saiu só agora, 2016,
Vamos ouvir que tá incrível. CD Póstumo de Sabotagem, é isso aí.